Bem, boa noite. A minha esposa, minha namorada, já há 50 e tantos anos, 53, casados 51. E ela vai falar um pouquinho sobre os nossas filhas e netos. Bem, nós temos 2 filhas, pela graça de Deus, firmes e tementes ao Senhor, casada com homens cristãos, criando os 6 netos mais lindos do mundo. Hoje tinha um avô aqui, eu não sei onde ele está agora, mas eu até... lá, está lá. Pensa num avô coruja. Mas olha que coisa. Mas eu sou coruja também, porque eu tenho 6 netos mais lindos do mundo que, pela graça e misericórdia de Deus, estão andando no caminho do Senhor, e como diz em 3 João, que não existe alegria maior do que ver que os nossos filhos andam nos caminhos do Senhor. E isso é graça e é misericórdia de Deus na nossa vida. Muito bem, é isso aí. E realmente, uma das coisas mais lindas da instituição divina é o casamento, né? Onde a gente vai envelhecendo, e Deus é tão bom, que à medida que a gente envelhece, enxerga menos. Então, nem vê os defeitos um do outro. Por isso que eu não vou fazer cirurgia de catarata de jeito nenhum. Que é o problema olhar no espelho depois. Mas o nosso ministério, nós hoje somos já aposentados há muito tempo, somos voluntários lá no Palavra da Vida Caldas Novas. É um lugar muito lindo, nós temos um hotel lá, com 75 quartos, várias atividades durante o ano. Você pode entrar no site PV Goiás e você vai encontrar toda a nossa programação. Nós temos retiro de senhoras, retiro de mulheres, retiro da terceira idade, temporada de verão, temporada de inverno, day camps, REC, Reafirmando o Evangelho de Cristo para os universitários. Então, tem uma infinidade de atividades, também com clubes bíblicos. E então, nós temos procurado sempre manter viva o plano, né, de Jesus Cristo, que veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Esse é o objetivo da Palavra da Vida desde a sua fundação. Pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? Então, pregar o Evangelho puro, verdadeiro. Não é trocar, é realmente rendição. O Evangelho é isso, se render aos pés de Cristo, né? E conhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, nós somos voluntários lá. Minha esposa cuida de toda a coordenação dos quartos, e eu trabalho na área de Ministério de Oração, com a equipe, também com os funcionários, e participo de todas as atividades, procurando sempre compartilhar as boas novas, tá bom? Então, se vocês quiserem conhecer e passar uma semana deliciosa, excelente comida, os quartos são todos eles com ar-condicionado, porque lá é muito quente, então tem camareira, tem todo o serviço de hotel. Então, é um hotel que foi construído, é o segundo no Brasil, o primeiro na Estância em São Paulo, em Atibaia, e o segundo lá em Caldas Novas. A Dinha foi lá. Gostou tanto que não voltou mais. Brincadeira. Foi 2 vezes, né? Então, mas é um lugar muito gostoso. O ambiente é muito bom, tranquilo, tem muitas árvores, tem arara, tem pica-pau, tem piscina, 4 piscinas de água quente, tem quadra de tênis, quadra de beach tênis, tem campo de futebol, tem lago, tem lugar para caminhar. Então, um lugar que vale a pena você passar com a sua família. Os filhos amam de paixão. Tem uma equipe que trabalha, então normalmente os filhos saem de manhã e só vê à noite. Mas é muito bom. Mas o objetivo não é fazer propaganda, né? Eu vou compartilhar com vocês a razão porque eu procurei decorar alguns textos, né, livros da Bíblia, foi num testemunho que eu vi de Tony Ramos. Ele disse certa vez os textos que ele decorava, e eram enormes para novela, televisão, cinema, coisa desse tipo assim.
teatro. Eu falei, por que ele decora e eu não posso decorar livro da Bíblia? E aí eu comecei a decorar o livro de Filipenses, por exemplo, foi o primeiro que eu decorei. Porque a sua mente, ela tem capacidade de memorizar, no mínimo assim, por baixo 50 vezes a Bíblia. E se você decorar 2 versículos por dia, para mim não dá mais tempo, mas para muitos aqui dá tempo. Você leva 45 anos para decorar a Bíblia toda, né? É um desafio, mas é possível. A nossa mente, segundo os estudiosos, tem capacidade para memorizar ou guardar todas as informações da internet do mundo. Não tem limite. Deus não fez a gente limitado. Nesse sentido, nós temos muita capacidade. E dizer que não consegue é mentira. Não é verdade. Tinha um velhinho lá que falou, não consigo. Falei, mentira. Pode parar com isso aí. Falei, você vai decorar o livro de Filemão. Em 3 meses ele decorou 25 versículos. E falou Filemão, depois fiz ele decorar Judas. Ele decorou Judas também. Judas é um pouco mais difícil, né? Mas decorou. Não tem esse negócio. Deus nos fez capazes. Precisa 3 coisas na nossa vida. 3 palavras que você vai usar a vida inteira em qualquer área. Uma delas é disciplina. Disciplina. Outra delas é perseverança. Perseverança. Porque não é brincadeira, não é fácil. O diabo faz tudo para você não ler a Bíblia. Faz tudo para você não orar. Faz tudo para você não tentar memorizar a Bíblia. E a outra é fé. Eu gosto da fé. Todo mundo está sentado nesse banco pela fé. Você olhou para o banco, avaliou, sentou. Porque teve fé de que ele te suportaria, né? Alguns assim, um pouquinho acima do peso, né? Mas ele olha com mais desconfiança. Mas sentou, aguentou. Fé. Você não faz nada sem fé. Por isso que a Bíblia fala o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem, convicção dos fatos que se esperam. Então a fé, eu gosto muito da fé. Para mim é a sobremesa do cristianismo. É lindo, né? Às vezes você está numa situação que não tem saída, mas pela fé, Deus honra e livra a gente daquele momento, né? Então, mas não é isso que eu vou pregar também, não. Não. Vou tentar. Agora, velho, você sabe como é que é. Velho, às vezes, é igual o carro velho. Enguiça também, né? Aí, então, começa a falha aqui, falha ali. Então, eu vou tentar, né? E vou ter o apoio da minha esposa. Vai estar projetado aí o livro de Filipenses. Eu vou tentar falar o livro de Filipenses e fazer, ao longo da fala, fazer alguns comentários, tá bom? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Quem não tem a Bíblia, olha lá em cima, que deve estar projetando. Aqui na frente não vai projetar, porque senão ele é mentira minha. E mentira, quem que é o pai da mentira? Onde fala isso? Na Bíblia, não. João 8,44. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Porque nele não há verdade nenhuma. Então, cuidado com esses satanás aí. O lugar dele é o inferno, vai para lá. Bom, eu vou falar então. A primeira coisa, Paulo e Timóteo, servos de quem? De Cristo Jesus. Essa palavra servo, ela é escravo mesmo. Por que ela é usada ali, Paulo usa? Porque ele sabe que você e eu e ele, nós fomos comprados, não com pedras preciosas, né? Nem com ouro, nem com prata, nada, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então nós já não nos pertencemos, nós pertencemos a Jesus. Fomos comprados. O escravo era comprado, né?
Então ele era o dono, Jesus é o dono, é o seu dono. Eu não tenho direito nenhum. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, vocês aqui, né? Em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos da Igreja Presbiteriana de Limeira. Essa carta foi escrita para mim e para você, né? Dou graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus pela vossa cooperação, desde o primeiro dia até agora. E estou... por tudo que ele fez. Fazendo sempre com alegria, súplico por vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Um pastor não faz nenhuma obra sem a cooperação do corpo de Cristo, sem a cooperação da igreja. Então a igreja é importante, né? Paulo tem essa visão. E estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até que dia? Até o dia de Cristo, né? E, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da mesma graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Está certo? Quero ainda, irmãos, cientificar de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados pelas minhas algemas no Senhor, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Isto, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa oração, pela vossa súplica e oração, não, como é que é? Falar? Pela vossa pela provisão do Espírito de Cristo Jesus, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne produz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. De um ou outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, se for necessário, permanecerei e estarei com todos vós. E permanecerei com todos vós. Permanecerei. E convencido disto, estou certo de que isto mesmo, e convencido disto, estou plenamente certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé,
a fim de que aumente quanto também o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, agora é um desafio, aqui tem um imperativo, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pois e em nada estejais intimidados pelos adversários, porque o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. E que vos foi concedida a graça não somente de padecerdes, não somente, e vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim e agora o vis que é meu. Capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis o quê? A mesma coisa, tenhais o mesmo amor, tenhais o mesmo sentimento, sejais unidos de alma. Essa é a igreja, uma igreja que precisa ter esses princípios, né? Nós somos membros do corpo de Cristo, pertencemos a uma cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando o quê? Uns aos outros superiores a si mesmo. Não tem em vista cada um o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A gente não pode olhar somente para nós mesmos. Nós temos que olhar para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, para as pessoas que estão, né, ao nosso lado. Olhar só para o umbigo não dá certo, não. Né? Jesus não olhou só para ele. Por isso que ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo que se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu acho lindo esse texto, você lê ele ao contrário. Jesus Cristo, para conviver comigo e com você, ele abriu mão da glória dele. Ele não podia conviver conosco, ele não podia conviver com o mundo, com a glória que ele tinha lá junto com o Pai. Não dava, não podia. Ele abriu mão de tudo isso, justamente para que você e eu pudéssemos também glorificá-lo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus. Mas como é que você vai glorificar a Deus? Aí foi cantado um corinho que, quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele estava com os seus discípulos, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Importa que ele o quê? Cresça e eu diminua. Então, para você diminuir, Valentim precisa morrer, e o caminho é inverso. Eu preciso me humilhar, porque quando eu me humilho, eu posso ser servo. E quando eu sou servo, eu tenho condições de me esvaziar. E à medida que eu me esvazio, o Espírito Santo glorifica a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É o caminho inverso. Humilhar. Aquele que se humilha será o quê? Exaltado, né? Se humilhar, aí você pode ser servo. Se você for orgulhoso, você não vai ser servo nunca. E se você não for servo, você nunca vai se esvaziar. Né? Valentim tem que morrer. Você e eu, nós temos que morrer.
Aí Deus deu um nome que está acima de nome, pelo que também Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? Nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde que está, no Velho Testamento, um versículo que Deus dá esse nome, que é um nome fantástico, Isaías 9:6. Um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome é o quê? Maravilhoso. É o nome mais poderoso. Por isso que você e eu somos desafiados a orar em nome de Jesus, que não tem outro nome que tem maior autoridade que o nome de Jesus. Quando eu estou orando em nome de Jesus, eu estou selando essa oração. Por isso que Deus a ouve. Por isso que Deus ouve. Deus ouve as nossas orações. Ele atende no tempo dele, mas Ele ouve. Aí, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Porque Deus é quem efetua em vós o quê? Tanto querer como o realizar. É Ele, não sou eu não, é Ele quem efetua tanto o querer como o realizar. Fazei tudo sem murmuração e contenda. Ai, meu Pai, se eu conseguisse, né? Ai, por que o povo de Deus não entrou na terra prometida? Murmurou, ficou 40 anos andando, zanzando pelo deserto, coisa que poderia ter feito em pouco tempo, por causa da murmuração. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como o quê? Luzeiros do mundo. Você e eu somos luz, e não trevas. Luz. Agora, tem gente que está brilhando muito pouquinho, né? Está bem quase apagado. Por isso que a Bíblia diz, fala, não apagueis o espírito. Está meio fraquinho. Nós temos que brilhar, porque Paulo fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas antes um espírito de poder e de moderação. Nós podemos ser luz. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Vivendo na palavra, vivendo na vontade de Deus, você é luz, que brilha, que faz diferença. Você existe para fazer diferença. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, por sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor mandar a Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu tenha conhecimento a fim de que eu me sinta animado e tenha conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Reconheceis o seu caráter provado, porque serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é que eu espero enviar tão logo eu tenha visto a minha situação. E estou persuadido que também eu mesmo brevemente irei.
Julguei, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito. Paulo sempre tinha discípulos, né? Julguei-vos, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito, por um lado, meu irmão e cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque adoeceu, e com efeito adoeceu mortalmente, Deus, porém, teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais, me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o com toda alegria, recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Capítulo 3, né? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ele chama atenção, né? Ele falou, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Ó, gente, o que tem de mau obreiro nos dias atuais dá tristeza. Cuidado com esses maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não nos gloriamos na carne, né? E nos gloriamos e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, Paulo fala, né? Por quê? Porque ele era da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, hebreu de hebreu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, tem um antes, mas antes tinha um outro, eu pulei, né? Quanto ao oitavo dia da linhagem de Israel, né? Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como o quê? Como refúgio para ganhar o quê? Cristo. E ser achado nele, não tendo o quê? Justiça própria, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, conformando na comunhão do sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para aquilo que fui também conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me o quê? Das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos perfeitos, eu acho lindo isso. Uma vez que você é crente no Senhor Jesus Cristo, você é visto por Deus como perfeito. Por quê? Porque é a perfeição de Cristo que nos faz perfeito.
Agora Deus não olha mais diretamente para o Valentim, né, para o Milton, para a Priscila, para a Dinha, não, Ele olha para mim através de Cristo. A justiça de Cristo que me faz justo, a perfeição de Cristo é que me faz perfeito. Eu acho lindo. Eu sempre faço uma ilustração. É um plano de salvação simples, simples, simples. E vou fazer. Aqui está Deus. Aqui está Valentim. Se Deus olhar diretamente para o Valentim, Valentim vai para onde? Para o inferno. Hoje eu perguntei para um senhor aí, quantos pecados são necessários para uma pessoa ser condenada para o inferno? Um. Então, coitado de nós, né? Já era. Não tem jeito. Por isso que Cristo veio. Agora, Valentim aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Agora, Deus olha para Valentim através de quem? Através de Cristo. A justiça de Cristo que me faz justo. A santidade de Cristo que me faz santo. Né? A perfeição de Cristo que me faz perfeito. Está vendo? É um plano de salvação. Fácil. Eu faço isso muito com as pessoas. E fazendo exatamente essa pergunta. E todo mundo concorda que basta um pecado. Se você matar uma pessoa, você é assassino, não é? Basta uma. E quem é que não tem um pecado? Levanta a mão. Essa igreja está mal, hein, pastor? Pela mãe do guarda. É cheio de pecador. Mas quando Paulo fala que dos pecadores ele é o maior, imagina nós, né? Tão perdido, né? Então, onde eu estava mesmo? Todos que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá, né? Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos, né? Vamos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos, que Deus já nos mostrou. Vamos caminhando. Ele vai nos levar sempre para o caminho da perfeição. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não? Não. Qual? Irmãos, isso aí também. Você tem coragem de falar isso? Irmãos, sede imitadores meus, segundo o modelo que tendes em nós, né? Sede imitadores meus e observai os que andam conosco, né? Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o quê? A infâmia, o ventre, né? O destino deles é a perdição. Deus dele é o ventre, e a glória dele está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, e não com as coisas, pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde aguardamos o quê? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual nos transformará, né? Transformará o nosso corpo em glória. De humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E segundo a eficácia que ele tem, do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Todas as coisas. Capítulo 4. Está chegando o final. Acho que o velho vai morrer hoje. Vamos lá. Portanto, meus irmãos amados, muito amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, né? No Senhor. Rogo a Evódia e a Síndia que pensem concordemente, e a ti, companheiro de julgo, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão aonde? No livro da vida.
no livro da vida. É aquele livro que Jesus vai abrir um dia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o quê? O Senhor. Você nunca consegue se afastar de Deus. Aliás, afastar Deus de você, né? Você que se afasta dele, mas Deus de você não. Ele está sempre perto de nós. Ele sabe tudo o que acontece. Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece as palavras antes que saem da nossa boca, né? Ele nos conhecia antes mesmo de nascer, quando de uma maneira assombrosamente maravilhosa nos formou no ventre da nossa mãe. Então Ele sabe tudo. Jonas pensou que ia conseguir fugir de Deus. Conseguiu? Ele, como nós, quando a gente está lá no buraco, oh Senhor, tem misericórdia de mim. A burrada que eu fiz. E Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Não andeis o quê? Ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Aí um pequeno detalhe, com ações de graça. Um dia eu estava com um problema sério, eu estava orando. Aí de madrugada, Deus falou comigo, falou, está tudo bem, só está faltando uma coisa, você não está agradecendo? É com ações de graça. Porque Deus trabalha na nossa vida, às vezes, com situações difíceis. É uma forma dele lapidar. Você é uma pedra preciosa, mas precisa ser lapidada. E Deus lapida a gente, para que a glória dessa pedra, né, possa aparecer. Como Ele vai fazer com você e comigo, eu não sei. Mas eu sei uma coisa, Ele te ama. Ele te ama, e te ama muito. Antes mesmo que você o amasse, Ele te amou. E Ele provou o amor dEle para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem maior amor do que esse, em dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Deus te ama. Acho lindo lá no livro de Daniel, quando Daniel estava orando e Deus aparece e chega para Daniel e fala assim, Daniel, você é muito amado. Você é muito amado. Desde o início das suas orações eu estava ouvindo, e eu vim porque você é muito amado. Jesus veio porque Ele te ama. Você é muito amado. Você não é produto do acaso, é produto da graça, do amor de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em quem? Em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupa o quê? O vosso pensamento. Entendeu? Assim também. Não. Ah, bom, esse também é bom. Porque aquilo que vocês, o quê? Aquilo que aprendestes, recebestes, vistes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha só, se ponha no lugar desse versículo. O que você transmite para os seus filhos? O que eles ouvem? Né? Aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes.
O que eles recebem? O que eles aprenderam com você? O que eles recebem de você? Amor, graça, misericórdia, fidelidade, disciplina? O que eles ouvem? O que eles veem? Você e eu não tem como não marcar a vida dos nossos filhos. Você vai marcar. Ou positivamente ou negativamente. Você vai marcar os seus funcionários. Você vai marcar os seus alunos. Você vai marcar a sua família. Quais as marcas que você está deixando ou transmitindo na vida de outras pessoas? As marcas de Cristo ou as suas marcas? As suas não valem nada. Vale nada. E a paz de Deus, que é... Deus da paz será convosco, né? Alegrei-me sobremaneira que uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. A igreja de Filipenses era uma igreja pobre, mas era uma igreja que investiu muito na vida de Paulo. E eles renovaram, né? Alegrei-me sobremaneira que uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes. Mas vos faltava o quê? Oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fome, como de fartura, tanto de fartura como, de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós temos um Deus que está presente e supre. Tudo bem, todavia fizeste bem associando-vos nas minhas necessidades, na minha tribulação, E sabeis também, vós, ó Filipenses, que desde o primeiro dia, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. E recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito passou às mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aprazível e aceitável a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas, necessidades. Ora, a Deus, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelo dos séculos. Amém. Saudai a todos os santos. Os irmãos que se acham comigo vos saúdo. Todos os santos vos saúdo, especialmente os da casa de César. Por que ele fala isso? Porque lá na cadeia, ele fez muitos discípulos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que Deus abençoe essa igreja. Que essa igreja honre e glorifique aquele que deu a sua vida por você.